Despertando a consciência. Este canal é um canal voltado para a saúde espiritual, para trazermos atualidades sobre a necessidade de cuidarmos cada vez melhor da desse nosso bem precioso, que é a saúde. A saúde, meus amigos, vocês já sabem, porque nós já discutimos aqui diversas vezes, a saúde é a harmonia da alma. Através dessa harmonia, que nós vamos encontrar a harmonia espiritual que estamos todos procurando para para fazer aquele encontro da nossa individualidade com a nossa personalidade. A individualidade é o ser eterno, o ser espiritual, e, e que teve um princípio, mas não vai ter fim. Por isso nós podemos dizer que somos imortais. Nós não somos eternos, que eterno é Deus, que não teve começo nem vai ter fim. Mas nós somos seres imortais, porque ninguém vai morrer. O espírito não morre, e nós somos o espírito. É preciso que a gente, de uma forma muito clara, nós nos convençamos disso. E para que a gente possa, de fato, ter saúde, todo mundo quer ter saúde, nós precisamos dar atenção ao corpo físico. O que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso corpo físico, é um instrumento da evolução do nosso espírito. E nós devemos sempre agradecer a oportunidade que Deus nos dá para que possamos enxergar essa forma palpável, ponderável, que se chama corpo físico. E é através do corpo físico que nós vamos, de uma maneira bastante clara, bastante límpida, promovermos a nossa individualidade, ou seja, a essência, a nossa essência, ser espiritual que somos, para que possamos adquirir de forma clara, de forma bem límpida, a possibilidade de termos saúde. Porque a saúde não é só do corpo, a saúde é uma coisa integral. Geralmente a doença começa dentro da gente, dentro do ser espiritual. E a gente vai gradativamente desenvolvendo ferramentas, desenvolvendo possibilidades de atingir a condição de equilíbrio. E como nós estamos encarnados, nós estamos envergando para nossos sentidos, nossos cinco sentidos, o ser material, no qual nos manifestamos. Quer dizer, o corpo é um instrumento de manifestação do espírito. Por isso que a gente costuma dizer que a coisa mais importante de se manifestar é nos manifestarmos a nós próprios. Quer dizer, manifestar-se a si mesmo, que eu digo que é uma redundância enfática que eu costumo usar para explicar da, essa questão da possibilidade de nós estarmos no mundo vivendo plenamente. E por que é preciso fazer isso? É preciso fazer isso porque todos nós queremos, todos nós desejamos, todos nós precisamos de ser felizes. E a felicidade plena, a verdadeira felicidade, não não a situação de, digamos assim, de agrado, de se sentir agradado nas nossas condições, das nossas vivências cotidianas, mas a verdadeira plenitude, a verdadeira felicidade, ela é uma condição espiritual. E para que a gente possa atingir
esse patamar de felicidade, nós precisamos encontrar aquela situação fundamental que é envergarmos a condição de equilíbrio, da harmonia da nossa alma. Porque a saúde é a harmonia da alma e, portanto, a doença é a desarmonia da alma. Nós estamos estudando nas sextas-feiras as 10 leis da felicidade. E nós estamos ainda preparando a quarta, a quinta lei agora, que é a quinta que nós vamos estudar. Não vamos estudá-la hoje, porque como nós estamos chegando perto do Natal, perto do Ano Novo, nós vamos dar uma paradinha nesse estudo, voltamos em janeiro nele. Embora nós vamos fazer as nossas lives todas essas sextas-feiras e todas as terças-feiras que vão se seguir. Eu, semana que vem, não vou estar no Rio de Janeiro, vou estar fora, mas de onde eu estiver, eu vou tentar fazer a nossa live, manter esse contato com vocês. Eu não quero perder esse contato. Então, eu queria só dizer para vocês que nós estamos trabalhando duramente como verdadeiro aprendiz que somos. Nós devemos nos colocar na vida sempre como aprendiz, porque aprendizes somos. Enquanto a gente está aqui na Terra, enquanto a gente precisa reencarnar aqui na Terra, vai ter um momento que a gente não vai precisar mais, nós precisamos dar ênfase à nossa capacidade de aprender. Porque a vida na Terra é uma escola, é um aprendizado permanente da nossa vida. Nós precisamos estar sempre, sempre voltados para essa questão de aprendermos. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o nosso YouTube para a gente poder, Ih, rapaz, entrou um negócio aqui que não sou eu, né? Eu vou fechar aqui, vou voltar lá onde eu estava, porque aqui não deu. É só um instante. Vamos ver se eu consigo achar aqui, porque eu quero ver os nossos amigos. Vamos ver aqui se consigo entrar. Agora eu estou aqui. Vamos ver se eu vejo aqui o chat. Muito bem. Temos aqui já a nossa querida Zélia. Estou vendo que tô vendo só a Zélia aqui. Até a Sinara aqui. A Sinara também está aqui. E tem a Lea Brum. Lea Brum também está aqui. Muito bem. Temos 3 pessoas. Hoje nós agora, no final de ano, vamos ter menos pessoas. É natural. As pessoas estão ocupadas, ainda mais que é sexta-feira, né? Dia que as pessoas têm os seus encontros, dos seus grupos, dos locais onde estudam, onde trabalham, onde têm as suas amizades, os seus amores, onde tem companheiros nossos que têm pedido desculpa por não poder estar aqui, porque estão com pessoas da família adoentadas. E nós vamos, sempre que pudermos, orarmos para que os nossos amigos, nossos irmãos, mesmo aqueles que nós não conhecemos, que não são as pessoas do nosso relacionamento, possamos ajudá-los com os nossos pensamentos, com as nossas orações, ajudar essas criaturas a se melhorarem, a se tornarem pessoas mais resilientes, mais capazes vamos dizer assim, de avançarem no conhecimento. E nós estamos todos precisando nos tornarmos seres aprendizes. E também a oração é uma forma de treinamento para o aprendizado, porque aprendemos aí a fazer aquilo que Jesus pediu: amar ao próximo como a si mesmo, ou amar ao próximo como eu vos amei. Agora, a gente pergunta assim, mas como é que a gente vai amar o próximo como a gente mesmo? A maioria das pessoas não se amam, não amam a si próprias.
E como é que a gente pode saber que a pessoa não se ama, não ama a si própria? É que ela faz coisas que são prejudiciais para seu processo evolutivo, para a sua saúde, para a sua felicidade como um todo. Então, isso já indica que a pessoa não está voltada para a sua alegria, para a sua felicidade. Eu, por exemplo, eu confesso a vocês que eu não tenho muita afinidade pela obra de um grande nome da literatura brasileira, um homem que a gente pode dizer que deu assim cores muito brilhantes à nossa literatura, ao jornalismo brasileiro. E era uma pessoa emblemática da nossa sociedade, né? O nosso amigo está dizendo que o nosso áudio está muito baixo. Vê se melhorou, Carlão. Vou falar um pouquinho mais alto. No meu coisa aqui tá mostrando que o áudio tá bom, que o áudio tá alto. Eu tava falando um pouco baixo, mas vou falar um pouco mais, com mais ênfase, um pouco com mais energia, né? Então, eu tive uma. Tem que rir mesmo, assim, só rindo. Eu tive uma oportunidade de conviver com várias pessoas emblemáticas na nossa sociedade. E uma delas, eu estava até conversando agora com o nosso amigo Carlos, que é o nosso gerente aqui, o nosso produtor. E uma dessas criaturas maravilhosas foi o nosso querido amigo, que já partiu, né? E que tem uma obra maravilhosa, mas que eu não tenho muita afinidade pela obra dele, mas eu admiro brutalmente essa pessoa, embora já tenha desencarnado, mas está viva. E é uma inteligência brilhante, uma figura emblemática da sociedade, que foi um jornalista chamado Nelson Rodrigues. Para vocês terem ideia, o pai do Nelson Rodrigues, que era o jornalista Mário Filho, é a pessoa que deu o nome ao estádio, o grande estádio do Maracanã, que todo mundo conhece no Brasil inteiro. Quem não conhece o Maracanã, o estádio do Maracanã, o estádio de futebol do Maracanã? Todo mundo conhece. Então, foi o Mário Filho, que era pai do Nelson Rodrigues. E o Nelson Rodrigues tem um filho que acho que ainda está aí trabalhando e fazendo muita coisa ainda, que é o Nelsinho Rodrigues, que está aí, está indo produzindo muita coisa interessante na área da cultura, da sociedade, da literatura, do teatro e tudo mais. E seguindo as pegadas do seu pai. Então, eu não tenho afinidade com a obra dele, mas eu cheguei muito a privar com ele de maneira meio perfunctória, meio rápido, porque eu tive ele como cliente meu durante um tempo. Ele fumava muito e tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E fumar faz muito mal à saúde. E a pessoa fumar, beber, não dormir direito, é uma forma de destruir a saúde, de não cuidar bem de si mesmo. É uma forma de não se amar convenientemente. Se a pessoa não se ama convenientemente, como que ela vai amar o próximo como a si mesmo? Vai ter dificuldade, porque ela não ama nem a ela própria, como é que vai fazer? E aí, durante um tempo, ele veio a mim, porque como ele fumava, tinha essa doença obstrutiva, do médico dele, que eu não era médico nessa época, eu era um técnico que fazia, eu tinha criado uma tecnologia de exercícios respiratórios que tinham servido muito para mim me melhorar da minha doença respiratória, que eu também sou um pneumopata crônico. Embora eu tenha uma vida muito saudável, muito boa, eu não posso me queixar. Mas aí eu tinha criado essa técnica e os médicos começaram a indicar a mim para cuidar dessas pessoas. O Nelson Rodrigues, um grande homem, né? Cujo pai era o fundador, foi o fundador do antigo Jornal dos Esportes, que era um jornal cor-de-rosa, maravilhoso, só tinha esporte ali, era um jornal especializado em esporte, o Jornal dos Esportes. E foi um jornal emblemático do nosso jornalismo. E o Nelson Rodrigues, filho do Mário Filho, era jornalista
e escrevia no jornal O Globo. E eu me lembro que eu fui fazer exercícios respiratórios com ele, para ver se ajudava ele a melhorar. E isso foi no início da década de 60, 1960. Vocês imaginam, isso tem 60 anos atrás, né? Eu tinha 23, 4 anos, né? Mas eu não consegui muito êxito com o Nelson Rodrigues. Não fazia nada que eu, di- que eu falava, e havia vários motivos. Primeiro motivo mais importante é que ele era uma grande estrela, e ele se considerava uma estrela, e era uma estrela. E eu era um pequeno grão de areia que estava ali tentando olhar para a estrela e dizer para ela: ó, vamos ajudar, vamos diminuir esse cigarro, vamos respirar melhor, vamos fazer exercício, né? Mas ele não estava muito afim disso, não. E ele ficava horas fazendo esperar por horas por ele. Eu ia lá para a rua ali em Limão Marinho, onde era a sede do jornal O Globo, ficava esperando ele terminar de escrever a coluna dele lá, para sair com ele de lá. A gente vinha de táxi para ir para a casa dele, para ir lá na casa dele, né? É, a gente fazia os exercícios que ele precisava, né? Até aí tudo bem, né? Eu ficava lá esperando, não me incomodava. Mas eu acabei desistindo de tratar dele, porque quando eu disse para ele que se ele não parasse de fumar, nós não iríamos a lugar nenhum, a gente não ia conseguir, porque a causa da problemática dele era o cigarro. E ele dizia, ele aí virou para mim um dia, aquela coisa bem filosófica dele, era um grande filósofo, tinha umas frases maravilhosas. Ele era, ele foi numa época na televisão, ele apresentava a crônica dele, e no final ele dizia uma frase assim, ó, e é só, ele dizia assim, falava assim, era isso, e é só, quer dizer, se é só, era uma coisa que dizia assim, ó, tá tudo aqui, gente. E as coisas que ele escrevia realmente eram muito interessantes, muito emblemáticas. Ele era um gênio, e apesar de eu não gostar muito das ideias dele, não compartilhava com as ideias dele, é, eu sou obrigado a concordar que o pensamento dele, do ponto de vista intelectual, está muito além do tempo dele, foi muito além. Ele era uma pessoa realmente maravilhosa, né? E aí, então, ele não queria fazer nada. Eu acabei desistindo de cuidar dele. E falando de tabagismo, como a gente aqui no nosso assunto é saúde, eu vou ver para vocês que, a- que o controle do tabagismo no Brasil tem apresentado resultados muito positivos atualmente. E esses resultados têm sido medidos pela queda de prevalência do uso. Prevalência quer dizer, tem menos gente fumando. Não sei se tem mais alguém aqui. Tá aqui a Maria das Graças, é, a Maria das Graças aqui de Mendes, tem aqui, quem mais? Acho que é só. Das Graças, é, Célia, Sinara, já lembro. Hoje estamos com o povo hoje está pequenininho, mas tá bom. Então, então a gente tem medido a prevalência, quer dizer, a quantidade de pessoas que estão fumando está diminuindo, né? E esse é um trabalho que tem sido um trabalho praticamente obstinado e a dedicação de muitas instituições e lideranças, como por exemplo, setores do governo, né? O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, entidades médicas, entre as quais a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e obviamente sempre surgirão novos desafios, e a luta contra essa praga que é o tabagismo vai ser permanente. O fato marcante do ano que passou foi que conseguiu-se
Não foi do ano que passou, não, foi de 2011. Em 2011, fato marcante foi que a gente conseguiu a regulamentação da lei antifumo, que é uma lei federal de número 12.546 de 2011, que no dia 31 de maio é, foi promulgada pela Presidência da República. E com esta lei atualizou-se a defasada Lei 9294 de 96, pois havia diversas restrições que foram acrescentadas, a proibição de fumar em lugares fechados, né? A proibição de ter fumódromo nos lugares, não pode ter fumódromo, lugar para fumar, não pode. A ampliação dos movimentos, dos espaços livres de fumaça e de tabaco, incluindo-se locais com qualquer tipo de vedação, lateral, superior, não importa. O aumento dos preços, né? O aumento da área de advertência sobre os danos do tabagismo, as carteiras de cigarro, né? E a proibição da propaganda do cigarro nos pontos de venda. E proibição de uso de coisas aditivas, né? Por exemplo, botar menta, cigarro mentolado, que é gostosinho, não pode fazer. Tá tudo proibido, né? É, teve um deputado chamado Renzi que proíbe o uso de aditivos no fumo. Então, já se aguardava desde 2011, com muita expectativa, o início da vigência da lei que hoje vigora. E isso depende intrinsecamente dos mecanismos de comunicação, fiscalização e penalização a partir de dezembro de 2014. Ora, a gente sabe que o cigarro ele tem cerca de 51 substâncias lesivas para a saúde. Mas na hora que você acende o cigarro, aparecem uma porção de outras substâncias, mais de 101 substâncias, que aparecem por ação da queima do tabaco, e que desaparecem, você não consegue detectar, porque elas aparecem e desaparecem. Uma delas é uma substância radioativa chamada polônio 210, né? E tem hidrocarbonetos voláteis que são nitidamente cancerígenos. Então, fumar realmente é uma coisa muito grave. E é interessante, aí diz assim, mas tem gente que tem câncer de pulmão e nunca fumou. Pois é, mas acontece que o câncer de pulmão provocado pelo cigarro é de um tipo de câncer, de um tipo de célula, que é o carcinoma epidermoide. O carcinoma epidermoide, ele é característico dos tecidos que são elásticos. E é interessante observar que pessoas que fumam têm mais incidência, não só de câncer, a carcinoma epidermoide no pulmão, como de carcinoma epidermoide na bexiga, que também é um tecido elástico. Aí a pessoa assim, mas a pessoa não fuma com a bexiga. Pois é, mas na hora que ela fuma e os hidrocarbonetos penetram na circulação sanguínea, vão para o rim e vão se transformar em substância lesiva, que desce e vai para a bexiga e vai lesar a bexiga e produzir os, os cânceres da bexiga. Então, o fumo realmente é, é uma coisa muito séria. E hoje a gente vai falar também de algumas outras coisas. A gente precisa lembrar que a gente precisa repor alguns elementos. Eu já falei aqui que 30% da população tem deficiência de ferro. E aí a gente precisa de alguns cofatores que ajudam na absorção do ferro. Por exemplo, hormônio tiroidiano ajuda, né? Vitamina B3 ajuda, né? A vitamina B2 também
A pessoa tomar B2 4 vezes por dia ajuda ela, por exemplo, a ter uma melhor absorção do ferro. E está provado que há pessoas que têm enxaqueca que é aquela dor hemicrania que dói só de um lado, então fica enjoada, nauseada, tem dor de cabeça. Essa, esse, essas pessoas elas melhoram com a ingestão de 100 miligramas de vitamina B2 4 vezes por dia. Tá? Isso é um trabalho científico já demonstra isso, né? E a vitamina B3, que é a que se chama, digamos assim, cientificamente, niacina, é um fator de risco para quem toma álcool. Se tomar álcool, não, não absorve bem a vitamina B3, né? E existe uma coisa que melhora, as pessoas gostam muito de melhorar esteticamente. Existe uma vitamina do complexo B, que é o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, que ela melhora a pele, estica um pouco a pele, a pessoa esteticamente fica melhor, fica mais bonita. As pessoas gostam de ficar bonita. É muito importante. E, e a gente tem a vitamina B6, que é um cofator que ajuda nas pessoas que têm depressão, né? E ajuda a. O que é a B6? A B6 é um fosfato de piridoxal, né? A pessoa tomando 5 a 30 miligramas por dia pode ficar bem. E ela é muito importante porque ela ajuda no sono, porque ela ajuda a produção de melatonina, que a gente sabe que a melatonina é um hormônio necessário para a pessoa adormecer. E também ajuda a secreção daquilo que a gente chama de hormônio da felicidade, que é a serotonina. Quando a gente está com serotonina, a gente está feliz, está alegre, está satisfeito, está tudo bem. E é contrário também à depressão, a pessoa ficar para baixo, deprimida, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo, né? E depois eu vou falar, em outro dia, eu vou falar da vitamina B12, vou falar do metabolismo da homocisteína, que é uma coisa importante, porque está ligada com a vitamina B9, com a vitamina B12, com a vitamina B6, né? Que são as mais estudadas nos temas que nós estamos avaliando aqui, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, dosar a vitamina B12 é uma coisa difícil. Por quê? Quando a gente faz o teste da vitamina B12 no sangue, aí a gente mede lá, aí dá lá 500. Aí você, tá bom, porque tá entre 300 e 1.000, geralmente 1.800, depende do laboratório, né? Tá bom, é uma boa medida. Mas acontece que a vitamina B12 tem 3 vitaminas B12. É a B1, a vitamina B12 1, a vitamina B12 2, a vitamina B12 3, né? Dessas 3 vitaminas B12, só a 2 ela é eficaz, ela é funcional. Ela vai participar do mecanismo, por exemplo, de entrada para dentro da hemácia, para ajudar a fazer hemoglobina. A hemoglobina depende fundamentalmente de B12. E a pessoa que não tem, que tem baixa B12, tem hemoglobina baixa, fica com a hemoglobina baixa, e a hemoglobina baixa carrega menos oxigênio, e isso dá menos energia para a pessoa. A pessoa tem fadiga crônica, por exemplo, por problema de falta de B12. É muito importante. Eu tenho visto casos até de surto, tem estudado atualmente isso, surto psicótico provocado por falta de vitamina B12. Doença confundida com doença neurológica grave em crianças pequenas, até bebezinhos,
produzido pela falta de vitamina B12. Eu já citei aqui outro dia um caso de uma criança que estava sem diagnóstico, não sabia o que era. No final começou a repor a B12 e a criança recuperou completamente. A criança estava nem sustentar a cabeça conseguia mais. Mas nós vamos depois voltar nisso. Então eu queria chamar a atenção disso para vocês, porque essas vitaminas do complexo B, elas também fazem parte da reparação do DNA. O DNA às vezes sofre deleções, né? Problemas de alterações do DNA que podem vir a ter consequências mais graves adiante, produzindo doenças. E essas vitaminas, elas são necessárias para a reparação do DNA. O DNA, vocês sabem que é uma coisa importante, porque é um produto do núcleo da célula, do sistema que vai atender a questão vamos dizer assim, da produção de proteínas. O DNA está ligado com a genética, a nossa genética. E a nossa genética que vai dizer. O núcleo da célula, que é recheado de DNA, ele recebe as informações do meio exterior. E essas vitaminas são importantes para fazer o reparo de algumas lesões que podem ter ocorrido no DNA. Muita coisa que se chama erro genético, não sei o quê, que pode ter ocorrido durante o processo, por exemplo, da gestação, né? Isso é muito comum. Então, existe um movimento, quando a dissociação do genoma, quando o espermatozoide encontra o óvulo, metade do gene da mãe se junta com metade do gene do pai para formar um novo ser, existe um fenômeno que é o entrecruzamento dos telômeros, das partes no qual o DNA se divide. E isso é chamado de crossing over, ou sobrecruzamento. E pode, por exemplo, nessa hora que há esse fenômeno, pode haver vamos dizer assim, um erro, né? Vamos dizer entre aspas. Nada tem erro, não tem erro, mas é chamado de erro genético, que pode vir a ocasionar uma doença genética, às vezes séria, nesse momento. E a presença dessas vitaminas pode obviar a não produção desses erros, a não aparecimento desses erros, né? Eu gostaria de ir já encerrando esse bosquejo que eu dei aqui, né? Que eu ia falar, eu falei do Nelson Rodrigues, e tem outras pessoas emblemáticas da nossa sociedade que eu atendi também, né? Foi qualquer dia desse falar de algumas pessoas, por exemplo, da família real brasileira, que eu tive a oportunidade de cuidar, né? No caso de uma pessoa da família brasileira que tem um problema nos joelhos, ele gostava muito de fazer equitação, que é um esporte de pessoas assim, classe social elevada, né? As pessoas são sócios das sociedades hípicas, né? Então, a gente tem ele gostava muito disso, e ele estava com um problema sério. E aí eu descobri que ele podia procurar, ele tinha casa na França, e ele podia procurar um médico que eu tinha lido, de um médico francês que tinha descoberto uma prótese maravilhosa para o joelho. Hoje isso é muito comum aqui, mas naquele tempo não tinha quase ninguém, isso há uns 60 anos atrás. Eu indiquei o nome do médico, ele foi para a França e descobriu esse médico lá, operou-se e ficou curado, né? Uma coisa que eu guardo com carinho nos meus arquivos. Uma pessoa que foi um príncipe da Casa Real Brasileira. Tive esse privilégio. Mas eu, apesar disso, eu continuo como aprendiz aqui. E eu quero aprender e perguntar para vocês se vocês acham que tem alguma coisa disso que possam poucos interessados. É melhor do que muitos que assistem só por curiosidade, sem maior interesse em progredir espiritualmente. É verdade. O que vale não é a quantidade, Leia. O que vale é a qualidade.
é a qualidade, né? Qualidade. Ah, já tem aqui a Elane também. A Elane já está aqui, eu não tinha visto a Elane. Pois é verdade, isso mesmo. A Neide Ferreira está aí. Bom dia, Neide. Ah, a Neide está aí. Bom dia, Neide. Não tinha visto você. Está aí também a Eleni. Bom dia. Boa noite, Eleni. Para a Eleni, é boa noite. Então, meus amigos, essas coisas curiosas que eu estou aqui relatando para vocês, né, essa questão, por exemplo, do surto psicótico, por falta de vitamina do complexo B, é uma coisa muito séria, gente. Essas doenças neurológicas, por falta de vitamina B12, são muito sérias. E são reposições simples, coisas simples, sem uso de medicação, que possa vir até lesar outros órgãos, que venha ajudar muito o ser humano a melhorar o seu corpo físico, e é, como eu disse no começo, uma ferramenta para o processo evolutivo espiritual, né? Nós vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, pedindo por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão sofrendo, não é? Porque esse também é o objetivo do nosso estudo aqui, pedindo a Deus, Deus nosso Pai, que é todo poderoso, que é todo boa vontade, que é todo tolerância, que está sempre nos ajudando a melhorar nossas condições, o Senhor da vida possa ajudar as criaturas que estão doentes, os parentes dos nossos irmãos que se encontram adoentados, com problemas graves de saúde, necessitando dos eflúvios eletromagnéticos da espiritualidade superior, o passe magnético à distância, e ora estamos caminhando a essas criaturas para que eles se sintam reconhecidos, para que se sintam reconfortados e para que possam superar as doenças e entender que a doença é apenas um chamado de atenção para a modificação dos comportamentos. E quando o comportamento muda, quando a pessoa passa a atender o chamado interno que ocorre nas suas vidas, ela passa a não necessitar mais do chamado de atenção. E a doença aí é interrompida. Deus tenha misericórdia de nós, ajude a todos a se libertarem das suas dificuldades, dos seus problemas, e que as pessoas possam ter saúde para encontrarem a verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual. Então, meus amigos, com essa oração final, nós nos recolhemos a nossa mera insignificância e dizemos a vocês que fiquem com Deus, dormam bem, tenham uma boa, os que estão já acordados lá do outro lado do planeta, possam encontrar a força necessária para continuarem a sua vilegiatura no plano carnal. Deus, a todos, nos faça sempre seres resilientes, capazes de ajudar uns aos outros. Assim seja, graças a Deus. Uma boa noite, um bom dia para quem é de bom dia, uma boa noite para quem é de boa noite. E nós estaremos juntos novamente na terça-feira, fazendo um estudo já voltado para o Natal e para o Ano Novo, tá, meus amigos? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.